Bom dia, bom dia. Hoje, dia 27 de julho de 2026. E nós entramos aqui na leitura do dia 149, 149 dias fazendo a leitura da Bíblia capa a capa. E você é o meu convidado. Então, agradeço já as pessoas que entrarão, que assistirão depois, a live fica gravada. E hoje nós temos o compromisso aqui de ler o 1 Reis 5 e 6, o final do livro de 1 Coríntios, que é o capítulo 16, Salmos 1, 4, 9 e o Provérbios do dia 27. Então, iniciamos aqui com uma oração. Senhor, clamo a Ti pelo sangue poderoso do Teu Filho amado. Agradeço já pelo início dessa semana, por esse amanhecer, por esse dia maravilhoso que estará conosco. Abençoa a nossa leitura, nos dê entendimento. Fica conosco, Senhor. É a oração que eu faço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então nós começamos aqui com 1 Reis 5, versículo 1, Salomão prepara a construção do templo. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar do seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou a Hirão a seguinte mensagem: Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus, enquanto ele não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai: O seu filho, que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus e eu pagarei os seus operários e quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem como a sua gente da cidade de Sidom. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Hirão ficou muito contente disso e disse: Louvado seja hoje o Senhor, que me deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como um rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte: Recebi a sua mensagem, vou atender o seu pedido, vou providenciar os cedros e os pinheiros. Os meus operários levarão as toras do alto dos montes Líbanos até o mar e farão jangadas com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse alimentação para os meus operários. E assim Hirão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu. A cada ano Salomão forneceu a Hirão 2.000 toneladas de trigo, 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Hirão e Salomão. Eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo o Israel um grupo de 30.000 trabalhadores forçados e pôs Adonirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000 homens. Cada grupo passava um mês no Líbano e 2 meses em casa. Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens a fim de cortar pedras, 70.000 homens para carregá-las.
E ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles, obedecendo às ordens do rei Salomão. Eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Hirão e alguns homens da cidade de Biblos preparavam as pedras e a madeira para a construção do templo. 1 Reis 6, versículo 1. Salomão constrói o templo. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura e por 13,5 de altura. A sala da entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de altura, de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro, encostados nos lados e nos fundos do templo. Salomão construiu 3 andares de salas, cada andar medindo 2 metros 20 centímetros de altura. As salas do altar de baixo tinham 2,20 metros de largura e do andar do meio tinha 2,70 metros de largura. As do andar de cima, 3,10 metros de largura. E cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras para que assim durante a construção não se ouvisse barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo e havia escadas para subir ao 2º e ao 3º andares. E assim rei Salomão terminou a construção do templo colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu 3 andares de salas encostados nas paredes do templo e ligados com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel nesse templo que você está construindo e nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo. 1 Reis, capítulo 6, versículo 15. Acabamento do templo por dentro. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro que iam desde o chão até o teto. O lugar santo, que ficava em frente ao lugar santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o lugar santíssimo, para nela ser colocada a arca da aliança de Deus. Essa sala media 9 metros de comprimento por 9 de largura, por 9 de altura, e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro, ao lado de dentro do templo era revestido de ouro, e na entrada do lugar santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro, também o altar do lugar santíssimo, eram revestidos de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no lugar santíssimo. Cada um deles media 4,40 metros de altura. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma.
Cada um tinha 2 asas, e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era 4,5 metros. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede, e no meio da sala a asa de um tocava na asa do outro. Os 2 querubins eram folheados a ouro. As paredes do lugar santo e do lugar santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das 2 divisões era revestido de ouro. Na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folheadas a ouro. Para a entrada do lugar santo foram feitos batentes retangulares de madeiras de oliveira. Havia 2 portas de folhas e 2 folhas que eram feitas de pinho e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folheadas a ouro. Em frente do templo foi construído um pátio interno fechado por muros que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Ziv, o 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bu, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construir. Amém? Então aqui nós lemos 1 Reis 5:6, que fala sobre a construção do templo, né? E aqui nós vamos para 1 Coríntios, o último versículo, o último capítulo, né? E é interessante falar para vocês que aqui Paulo encerra essa carta falando sobre a generosidade, serviço, cooperação e perseverança. Depois de tratar tantos temas difíceis, ele termina apontando para o amor e para a firmeza na fé. E ele deixa essa mensagem: o reino é construído por pessoas que permanecem. Amém? Então nós vamos para a leitura, 1 Coríntios 16, versículo 1, a oferta para os cristãos na Judéia. Agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Faço o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Depois que chegar, eu enviarei com as cartas de apresentação aqueles que vocês escolheram para levarem a oferta até Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles farão a viagem comigo. 1 Coríntios 16, versículo 5. Os planos de Paulo. Eu visitarei vocês depois de tiver passado pela província da Macedônia, pois vou passar por lá. Pode ser que eu fique algum tempo com vocês, talvez todo o inverno, e assim vocês poderão me ajudar a continuar a minha viagem para onde quer que eu for, pois eu não quero ver vocês apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês. Resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecostes, pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Se Timóteo chegar aí, faça tudo para que ele se sinta bem entre vocês, pois assim como eu, ele também está trabalhando para o Senhor. Não deixem que ninguém o despreze, pelo contrário, vocês devem ajudá-lo a continuar a sua viagem em paz, a fim de que ele volte para cá, pois estou esperando que ele volte junto com os outros irmãos.
Quanto ao irmão Apolo, tenho recomendado muitas vezes que vá visitar vocês com os outros irmãos, mas ele acha que não deve ir agora. Ele irá na primeira oportunidade. Palavras finais, versículo 13 do capítulo 16 de 1 Coríntios. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo que vocês fizerem será feito com amor. Vocês conhecem Estéfanas e a família dele. Você sabe que eles foram os primeiros cristãos convertidos na província de Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Peço a vocês, meus irmãos, que sigam a orientação deles e dos outros que os ajudam e trabalham com eles. Eu estou alegre com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, pois eles fizeram o que vocês, por estarem ausentes e não podiam fazer. Eles me animaram muito e sei que animarão vocês também. Gente como essa merece elogios. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Áquila e a sua esposa Priscila e a igreja que se reúne na casa deles mandam saudações cristãs a vocês. Todos os irmãos aqui mandam saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Escrevo isso com a minha própria mão. Saudações de Paulo. Quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranata, vem nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês e que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus. Amém? Finalizamos aqui mais um livro, o livro de Coríntios, uma bênção, E nós vamos agora para o nosso devocional, que é Salmos 149, Não sei se vocês sabiam, Salmos tem 150 capítulos. Nós estamos no penúltimo capítulo, que nos demonstra que nós estamos 149 dias lendo a palavra da Bíblia capa a capa, que começou lá no dia 1º de março. Salmos 149, versículo 1, hinos de louvor. Aleluia, cantem a Deus, o Senhor, uma nova canção, louvem a Deus na reunião dos seus servos fiéis. Alegre-se, ó povo de Israel, por causa do seu Criador. Fique contente, ó povo de Israel, por causa do seu Rei. Louvem a Deus, o Senhor, com danças, e em seu louvor toque pandeiros e liras, pois o Senhor está contente com o seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória, e que os seus servos fiéis se alegrem com a vitória, e cantem alegremente nas suas festas. Que eles louvem a Deus gritando bem alto, com as espadas afiadas nas mãos, para derrotar as nações e castigar os povos, para prender os seus reis e as suas autoridades com pesadas correntes de ferro, para castigar as nações como Deus mandou. Essa é a vitória dos seus servos fiéis. Amém. Aqui finalizamos Salmos 149. E nós vamos para Provérbios do dia, que é o Provérbios de número 27. Aqui nós entramos na terceira coletânea, que vai do capítulo 25 ao capítulo 31 de Provérbios, escrito pelo rei Salomão. Foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi, e que fala o seguinte nessa coletânea: características ou comportamento dos reis, dos nobres e dos sábios. Provérbios 27, versículo 1. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogia a si mesmo, se houver elogios que venha dos outros. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo que quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando um inimigo abraçar você, tome cuidado.
Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho, então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar óleo com a mão? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Cuide das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você e para a sua família e também para as suas empregadas. Amém, né? Aqui foram 27 versículos do capítulo 27 de Provérbios. O versículo que eu marquei é o versículo 19, e que fala assim: assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Então o coração nosso tem que ser puro e ensinável. A partir daí ele vai mostrar quem somos, ele vai aformosear os nossos rostos, né? Mostrando realmente que o nosso coração está sendo ensinável, puro, que não tem ira, não tem ódio, não tem amargura. Então, fica essa mensagem e nós encerramos aqui a leitura do dia de hoje. Amém? A te rendo graça, Senhor, porque o Senhor é bom e nos ouve todos os dias. Que bênção, Senhor. Muito bom estar junto contigo. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que não tem fim. Ó Senhor, fica conosco nesse dia. Nós já agradecemos aí pela leitura da tua palavra, da Bíblia capa a capa, mas guia os nossos passos no dia de hoje. Fica conosco, abençoa já essa semana, uma semana de vitória, uma semana onde o Senhor vai transformar corações, o Senhor vai transbordar na vida das pessoas. Ó Senhor, que o nosso coração realmente continue nos mostrando quem nós somos, que o nosso coração seja puro e ensinável. Eu oro assim em nome do teu Filho. Amém. Amém. Então, encerramos aqui a leitura de hoje. Até amanhã.